Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo, esperando vocês, esperando dar a nossa horinha. Estamos com um minutinho. Vão escrevendo aí de onde vocês são, quais são as expectativas de vocês hoje, o que vocês querem aprender. Já vão aí nos dando uma dica do que vocês querem saber. Já vão, acompanhem, a gente vai tentar cumprir aí uma hora de evento de material e depois a gente fica disponível para vocês para dúvidas, mais 30 minutos. Bom dia, Jeane, como está você? Bom dia, Beth, tudo bem? Um dia bonito hoje, um dia de sol, bastante gente aguardando aí para te ouvir falar, com propriedade, como sempre. Tem um assunto bem interessante. Né? O assunto está bem interessante, já dei uma espiadinha nos slides aí. São coisas novas que vão acontecer aí na área de folha de pagamento e é interessante, é bom que todos estejam a par para não recolher mais o DARF. Alert spoiler aqui, ó. Spoiler. DARF preto. O famoso DARF preto, né? Isso. Então, vamos lá. Deu nossa horinha. Começamos, Jeane. Vamos começar. Bom dia. Estamos falando aqui da JB Software para vocês hoje. Meu nome é Jeane, trabalho há 20 anos na JB Software, trabalho como gerente de regra de negócio na área de folha de pagamento. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre o imposto de renda, sobre o recolhimento do IR Folha no DARF da DCTF Web já daqui a pouquinho, já está chegando essa nova obrigação, essa alteração que vai ser bem bacana para nós, vai facilitar bastante o trabalho. Já estamos com quase 200 pessoas nos assistindo, mais gente vai entrar aí agora que chegou a hora, transmitindo pelo YouTube, vão colocando aí de onde vocês estão falando, o nome de vocês já aparece ali, já estou vendo bastante gente conhecida, então sejam todos bem-vindos, e eu vou passar a palavra para a Beth, Elizabeth Jussara Baccio, daqui da nossa JB Software. O que você tem para falar para nós hoje? Bom dia, Jeane, obrigada pela abertura aí do evento, espero que a gente hoje tenha um dia bem legal, vou tentar passar o máximo possível que eu puder numa hora, tá? Estou vendo aqui bastante gente conhecida, tem o Conrad, tem a Marisa Gato, estou vendo aqui um monte de gente, Valquíria, o Denis, olha só, bastante gente. JKS Contabilidade Rede, o de Apiúna, sempre presente em todos os eventos, muito legal. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o IRRF Folha na DCTF Web. Nessa apresentação de hoje, a gente vai tentar passar para vocês como vai ser o funcionamento do imposto de renda na DCTF Web, que ela não vai mais ser a DCTF PGD. Na verdade, o processo ficou bem simples, tá, pessoal? Porque vocês já estão acostumados com a DCTF Web para a Previdência, então não vai mudar muita coisa. Então, o que vocês já estavam fazendo para a Previdência, praticamente 99% já resolve a parte do IRRF. Vou pedir para todos aí, durante a nossa apresentação, para que postem um print, curtam os nossos canais, postem imagem que vocês estão aqui no mais um dia de conhecimento com a JB Software. Bom, eu tentei, desta vez, a Giane me deu um pito, ela disse que eu falo muito em legislação e muito em teoria, né, e pouca prática, então eu estou tentando aqui mudar um pouquinho meu perfil e já vou direto para a prática aqui de vocês. Vocês não sabem, mas a Giane é braba, é muito braba. Então, ela me xinga quando eu não faço as coisas certas, tá? Então, brincadeirinha, gente. Beth! Brincadeirinha, ela não é braba não, mas ela, quando eu erro, ela me corrige e eu aceito numa boa, porque manter o erro é que é o problema, não é errar que é o problema.
Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vai acontecer neste mês é que o imposto de renda na DCTF Web, relativo aos pagamentos de maio, vocês vão ver mais uma linha aqui na DCTF Web, aonde tem esse total IRRF, tá? Esse total IRRF, a partir da competência maio, se você tiver imposto de renda de pagamentos ocorridos no mês de maio, ele vai começar a aparecer aí. Quando você expandir esse nozinho do total do IRRF, vocês vão ver ali que vai ter os códigos de totalizadores, os códigos de recolhimento. Só que esses códigos de recolhimento, eles vêm com um adicional, um item a mais. Ele não é mais só 0561, ele é 0561, 07, 01, 02, dependendo do tipo. Mas isso vocês não precisam se preocupar, que conforme a categoria do trabalho, o tipo de trabalho, o próprio portal do E-Social, aliás, a própria DCTF Web, quando faz o agrupamento dos valores, ela agrupa de acordo com o código de recolhimento devido. E é esses códigos de recolhimentos devidos aqui que irão para o DARF. Então, se ele está ali com 0588 e por um acaso, eu estou falando isso porque a gente teve um pequeno probleminha aí em alguns dias, que eles trocaram estagiários para 0588 e o correto é 0561. Mas se a própria DCTF Web fechou com 0588 e você recolher com 0588, não tem problema, porque você vai estar recolhendo aquilo que você confessou. Ah, mas eu quero que esteja tudo certinho. Perfeito, só reabre a folha no 1298, envia novamente os 1.210 e faça novamente o fechamento, que isso já foi corrigido no portal e já está funcionando certinho, tá? Então, a partir desse momento, depois que você transmitir, você vai ter o novo DARF, tá? Esse DARF, que é chamado de DARF único a partir de agora. Vocês podem observar que a gente tem não só as contribuições, a gente tem também os valores relativos ao IRRF. Então, agora, o DARF, quando ele emitir o DARF no valor total aqui, você terá também a parte do imposto de renda. E no futuro, eu acredito que em 2024, nós tenhamos aqui também a parte do PIS-Folha para aquelas empresas que são entidades e que têm o 1% do PIS sobre a folha de pagamento. Tá? É a única coisa que ainda está fora do E-Social. Tá? E, é claro, eu vou ter o FGTS, que vai ser no portal do FGTS Digital. Acreditamos também que saia em 2024, a gente espera que sim, porque aí nós estaremos aproveitando 100% das operações enviadas para o E-Social e não precisaremos mais do conectividade. O único detalhe é que o FGTS não vai entrar nesse código do DARF, porque o FGTS ele não é responsabilidade da Receita Federal, então ele não pode ir num documento de arrecadação. Ele vai gerar uma guia de recolhimento específica, na qual a mantenedora do portal vai ser o Ministério do Trabalho, agora a CIT, e a mantenedora do fundo continuará a Caixa Econômica, tá, ok? Então, esta é a nova carinha que vocês vão ver a partir de agora, já tudo embutido. Tanto o INSS, a Previdência, né? O famoso INSS, quanto a parte do imposto de renda. Este aqui, gente, é o DARF preto, que a gente costuma dizer. Este DARF preto, gente, quando vocês fizerem ele relativo ao período de apuração maio, percebam que eu não estou falando competência, eu estou falando período de apuração maio. Então, se eu tive uma folha de pagamento do mês 4 paga em maio, esse imposto de renda relativo ao período de apuração maio, o seu vencimento será 20/6.
E, por favor, gente, não usem mais esse DARF preto. A gente vem desde fevereiro publicando matérias no nosso blog, comunicando que a partir da competência maio, a partir do período apuração maio, não era mais para usar o DARF preto, que isso entraria na DCTF Web. Se você mandou DARF preto para o teu cliente, recolhe ele, porque você vai ter que gerar esse DARF lá no portal da DCTF Web, ok? Então, assim, ó, vencimento, tá? Período de apuração maio, vencimento em junho ou vencimento em maio, vocês não recolham mais. Período de apuração, por que eu disse período de apuração maio, vencimento em maio? Porque se eu tenho um estrangeiro e eu fiz uma rescisão em maio e eu fiz um pagamento em maio, esse recolhimento também é maio. Então, como o pagamento é maio, o período de apuração é maio e o vencimento também vai ser maio. Mas vamos dizer assim, que no cotidiano, para o resto do mundo, o resto dos mortais, a folha paga em maio, ela vai vencer no dia 20 de junho. Então, esse é o padrão para todo mundo. E este é o novo DARF. Esse aqui eu já simulei. A Giane quer me matar porque eu acabei esquecendo de fazer uma transmissão de DCTF Web zerada. Acabei levando uma edge aí, né? Para destruir aqui uma empresa minha para fazer essa demonstração para vocês. Então, esse aqui já é um DARF efetivo, tá? Emitido pelo portal da DCTF Web relativo ao mês de maio. E ali vocês estão vendo, tem o 561 e o 568. Bom, quando é que inicia a obrigatoriedade? Então, eu já falei para vocês. Período de apuração maio. O imposto de renda, ele é regime de caixa, por isso que a gente diz que todos os pagamentos ocorridos no mês de maio, eles entram no período de apuração maio, independente da competência. Então, vamos imaginar que eu dei férias para um trabalhador, e esse trabalhador vai sair em férias dia 1º de junho. Eu tenho que pagar as férias com 2 dias de antecedência. Qual é a data do pagamento dessas férias? Maio. Então, ele entra no período de apuração maio, porque o pagamento aconteceu em maio. A minha folha de maio eu pago no mês de junho. Ele está na apuração de maio? Não, ele está na apuração de junho. Então, por isso que a gente reforça bastante, porque há uma grande confusão em relação à competência, que é para a Previdência, e o regime de caixa, que é para o imposto de renda. Então, a folha de competência de março, que foi pago no dia 6/4, o imposto de renda vai para a DCTF Web? Não. Ainda é o DARF preto. Por quê? Observem que o meu pagamento é mês 4. Mês 4 ainda eu vou fazer a DCTF PGD, e vou fazer o recolhimento com o DARF preto. Tá? Isso precisa ficar claro para vocês. Folha de competência abril, paga em 6 de maio de 2023. Entra na DCTF Web? Sim. E a DCTF Web e DARF único. Então, ela entra na DCTF Web e é DARF único. Então, não uso mais o DARF preto. Então, vou mostrar aqui para vocês um videozinho de como vai ficar o fechamento da folha de pagamento neste mês. Então, como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui primeiramente o ECAC, é onde eu mostro que as minhas 2 competências estão zeradas, porque eu não fiz uma transmissão com valor. Aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz um lançamento de um RPA no valor de R$ 2.400, com R$ 50,77 de imposto de renda, mas com data de pagamento ainda no mês 4. E aí, eu calculei a minha folha de pagamento do mês 4 e eu tive
um prolabore com R$ 75,40 de imposto de renda. Só que a minha folha de pagamento, eu indiquei ela como sendo o vencimento em maio. Então, observem que quando eu for calcular a folha de abril, eu vou ter aqui uma situação um tanto quanto esdrúxula. Eu vou ter um imposto de renda relativo ao RPA, que o pagamento é abril, que ainda vai ser DARF preto. Eu vou ter um prolabore, que o pagamento é em maio, que vai entrar na DCTF Web. Então, a gente está fazendo esses exemplos aqui para vocês entenderem exatamente a nuance, ok? Deixa eu só voltar, então, aqui para a minha apresentação. Então, vamos entender aqui. Eu fiz lá um cálculo de um RPA para o mês de abril, com um rendimento tributável de R$ 2.900. Eu tive deduções legais, que no caso é a Previdência, de 319. Uma dedução simplificada, porque a minha dedução da Previdência ficou menor. Uma base de cálculo de 2.372 e um IRRF de 50,77. Cujo pagamento foi em 30/4. Eu tive um prolabore, que é o 0561, rendimento tributável de 3.500, uma previdência de 285 e uma dedução simplificada de 528, uma base de cálculo de 2.972, imposto de renda 75,40, pagamento dia 5 de maio. Qual que é o período? Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para vocês e vocês coloquem aí no chat. Qual que é o período de apuração do imposto de renda para o RPA? Coloquem aí para mim no chat. O RPA, esse RPA, o valor do imposto de renda dele, vai entrar na DCTF Web? Escrevam aí para mim. Estou esperando. Podem escrever, pessoal. Não tenham medo de errar. É errando que a gente aprende. Aqui a gente, como eu disse, a Giane pega no meu pé. Quando eu erro, eu pego no pé dela. Mas tudo é uma questão de crescimento. É isso aí. Perfeito. Estou gostando. Não. Ok. Agora vai outra pergunta. Qual é o período de apuração do prolabore? E o prolabore entrará na DCTF Web? Show de bola. Estou gostando aí das respostas. Vamos lá, pessoal. É isso aí. RPA não entra porque o período de apuração dele é abril, porque o pagamento foi realizado em abril. E ele não entra na DCTF Web porque a DCTF Web inicia com um período de apuração maio. Então, esse cara aqui, esse valor de 50,77, eu tenho que continuar emitindo o DARF preto para fazer a quitação. E vou continuar fazendo DCTF PGD para declarar esse valor do período de apuração do mês 4. Agora, o período do prolabore, ele é maio, porque o pagamento foi em maio. Então, este valor vai para a DCTF Web, porque a obrigatoriedade da DCTF Web é maio. E o pagamento desse prolabore foi em maio, então ele pertencerá ao PA de maio. Pertencendo ao PA de maio, ele já entra na DCTF Web e nós faremos com DARF único. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Show de bola. Tá muito legal isso. Gostei da participação de vocês. Brigadão, e vocês entenderam mesmo. Então, é diferente da Previdência. Então, observem que aqui
para o imposto de renda, eu tenho que observar esta data, a data do pagamento, e não a competência. Em relação à previdência, eu pego a competência e o valor retido para efeito de fechamento. Então, na minha folha de maio, né, na minha folha de abril paga em maio, o INSS vai na competência abril. E esse meu valor de imposto de renda aqui vai lá na competência de maio. Então, ele tem uma folha de pagamento, ela vai impactar duas competências diferentes na DCTF Web. Então, por que a Previdência é diferente? Porque a Previdência é regime de competência e não regime de caixa. Então, independe da data de pagamento e sim a competência em que o valor era devido. E neste caso da Previdência, todos eles são a competência mês 4. E por quê? Justamente por isso, porque o INSS é por regime de competência. Então, esta é uma nuance que precisa ser gravada, precisa ser memorizada por quem trabalha no DP. Previdência é uma coisa, imposto de renda é outra. Ah, mas é tudo do trabalhador. Regulamentação trabalhista não impacta em legislação tributária e a legislação de um tributo não impacta em outro tributo. Então, legislação de previdência não impacta no imposto de renda e a legislação do imposto de renda não impacta na previdência no que tange a regime de apuração. Ah, mas a previdência ela é uma dedutora da base de cálculo do imposto de renda. Sim, porque isso está previsto dentro do regulamento do imposto de renda, tá? Então, é só nisso que ele impacta. Então, vamos lá entender mais um pouquinho do processo prático, né? Vamos voltar aos vídeos de demonstração. Vocês viram que eu tinha mandado as informações da folha, agora eu enviei o 12,99 e voltando lá no ECAC, agora o meu valor está fechado. Por que isso, pessoal? Porque o E-Social, ele só é impactado, a DCTF Web só é impactada a partir do momento que eu mando o fechamento. Vocês podem ver que eu estou fazendo o fechamento relativo ao mês 4, vou voltar um pouquinho aqui, ó, mês 4, e nesse mês 4 aqui só tem previdência. Então, vamos voltar lá na folha de pagamento e vamos entender por que nesse mês 4 só tem previdência. Porque aquele valor de 50,77, ele é competência do mês 4 e como o mês 4 ainda não tem imposto de renda na DCTF Web, eu vou continuar gerando o DARF preto. Agora, o valor do meu Prolabore, né? E aí, por que é isso, né? Vou voltar lá no RPA e mostrar para vocês. Porque o meu RPA, eu indiquei que ele era competência 4 e pagamento no mês 4. Então, por isso, ele ficou lá na folha de pagamento. E então, assim, eu vou ter que, nesse mês, relativo ao mês 4, eu vou ter que ter algum cuidado. Parte eu vou ter que gerar DARF, parte eu não vou ter que gerar DARF. Então, aquela parcela do Prolabore, eu fui ali no espelho e mostrei para vocês que ele, apesar de ser competência 4, o pagamento é maio, portanto, ele vai ir lá na outra apuração. Ele vai ir só quando eu enviar os 1.210 do mês de maio. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Esta complicação que eu mostrei aqui para vocês, que vai ter parte, vai ser parte é DARF preto e parte é DARF único na DCTF Web, é só no mês de abril, tá? Com pagamento em maio. A partir dali para frente, o fluxo vai ser normal, não vai mais acontecer isso. Por quê? Qualquer coisa que eu fizer dentro do mês de maio, ou eu estou pagando em maio, ou eu pagarei em junho. Então, entra lá no fluxo normal. Então, vamos ver como é que ficará a folha de maio. Então, para ficar fácil aqui a diferenciação, o que eu fiz?
perdão que eu abri o vídeo errado, né? Era para não fazer isso, né? Ok, vamos lá. O que eu fiz aqui? Para que o valor não ficasse o mesmo de 75,40, eu fiz uma alteração do valor do Prolabore a partir do mês de maio, tá? Botei um valor lá bem alto no mês de maio, para que desse um valor de imposto de renda diferente. Então, ele mandou aqui um evento 2306. Tem que esperar, esperei ele ir. É claro, vocês podem observar que os meus vídeos são rapidinhos, mas é porque eu cortei vários deles, tá? Então, eu cortei porque vocês não precisavam aí ficar esperando o portal do E-Social. Então, veja que eu calculei o maio agora com vencimento no mês de junho. Então, eu vou ter que fazer o envio do 1.200. Ok? Daí ele vou fazer o envio do 1.210. Esperei transmitir o 1.200 e o 1.210. Agora eu vou fazer o envio do 1.299, que é a partir deste momento que faz o fechamento. E aí, nós vamos avaliar lá como vai ficar o ECAC, né? Então, percebam que agora eu mandei o fechamento de maio, então ele mandou os 1.200 e os 1.210 relativos a maio. Lá no meu total, eu tenho ali o meu total de previdência e também tenho o meu total do imposto de renda. Vocês podem observar que o valor do imposto de renda veio aqui no período de apuração maio, o valor de R$ 75,40. Que ele se refere ao quê? Se refere ao imposto de renda do Prolabore da minha folha do mês 4, porque o meu mês 5 vai entrar só no 1.210 do próximo mês. Então, essa é a nuance que vocês precisam entender. Então, vamos entender lá. Eu baixei o XML. Vocês vão ver que no período de apuração maio foi enviado 75,40, porque esse 75,40 ele foi pago no mês de maio. Então, vocês não precisam se preocupar. Conforme vocês vão colocando as datas, na hora de fazer a geração do XML, o sistema de folha vai se preocupar em ver quais são as folhas de pagamento de meses anteriores ou do mês atual que tem data de pagamento de maio, ele junta no 1.210 para fazer o fechamento do imposto de renda. E ó, vejam bem, olha só, aqui no mês de maio, que o meu valor deu 349,52, com pagamento lá no mês de junho. Então, quando eu fizer o envio dos 1.210 relativos ao mês de junho, esse 349 vai lá. Então, ele vai entrar no período de apuração do mês de junho para efeito da declaração da DCTF Web e a confissão da dívida do imposto de renda. Espero que tenha ficado claro. Então, assim, o que vocês precisam é se preocupar em colocar as datas de pagamento corretas. A partir das datas de pagamento, o sistema vai fazer o cálculo do imposto de renda e vai mandar para o E-Social. Uma coisa bem importante, tá, pessoal? O imposto de renda não é calculado pelo E-Social. O E-Social recebe o valor que nós mandamos no imposto de renda calculado. O que ele faz é um agrupamento para somar quanto é o devido no final do mês lá na DCTF Web. Bom, então, conclusões. O que muda a partir do período de apuração maio? Não gera mais DCTF-PGD. Então, tudo que foi pago no mês de maio não vai mais para DCTF-PGD. Se vocês mandarem para DCTF-PGD, vocês podem correr o risco de estar
confessando em duplicidade. E aí você vai pagar só uma vez e aí um valor vai ficar em débito, você vai ter que fazer retificação depois. Não imprime mais DARF preto a partir de todos os pagamentos ocorridos no mês de maio. Ao enviar o evento 1200, 1210 e o 1299, o E-Social, ele manda uma informação para o servidor da DCTF Web dizendo, ó, a folha de pagamento desse CNPJ foi fechada. E aí, ele passa essa informação para a DCTF, que agora é web, e a DCTF Web vai pegar todos os 1.299, agrupar esses valores para colocar lá no portal para você assinar e transmitir a DCTF Web. A partir da DCTF Web, então você vai baixar o DARF único lá na DCTF e vai fazer o pagamento. Digam aí se está tudo compreendido até agora. Ok. Então, vamos lá. Mas aí vem algumas pessoas e fazem aquela observação. Ah, mas eu tenho por hábito fechar a folha, então eu fechei a folha de abril e já quero enviar o DARF junto com o meu INSS, mesmo que seja o vencimento lá em junho de 2023. Aí eu faço algumas perguntas, gente. Se o imposto de renda é por período de pagamento, a apuração dele é por período de pagamento, você fechou a tua folha ali no comecinho de maio. Dia 2 de maio você mandou a folha e foi lá e já imprimiu o DARF e mandou para o teu cliente. Aí eu pergunto, eu faço uma observação. Lembre-se que o regime do imposto de renda é de caixa. Então, lembre-se que o IR, a apuração dele é por regime de caixa, não por competência. Então, você calculou a folha de abril, foi lá e emitiu um DARF e já mandou. A folha de abril foi paga no dia 6 de maio. Se aconteceu uma rescisão até o fim do mês de maio, o valor do IR a pagar em 20/6 não vai mudar? Então, veja, eu paguei a folha de maio. Aí eu já imprimi, eu peguei, calculei, disse que o pagamento vai ser em maio, ele calculou o imposto de renda, eu emiti DARF e mandei. Eu tenho uma rescisão. Não vai mudar o valor do imposto? É claro que sim. É claro que vai mudar. E aí você teria que emitir mais um DARF complementar. E se alguém sair de férias no mês de maio? Lembra que eu falei que o imposto de renda é regime de caixa. Então, na data que sai de férias, tem valor a pagar. O valor do IR a pagar lá em 20/6 não vai mudar? É claro que sim. É claro que vai mudar. Porque ele está entrando no mesmo período de apuração. E tem um detalhe, ele pode não ter dado imposto de renda para aquele trabalhador no meu primeiro cálculo, mas no segundo cálculo, provavelmente pode ser que dê imposto de renda porque eu preciso fazer a acumulação das bases. Então, é claro que só saberemos o montante do imposto IR devido do período de apuração maio, com vencimento em 20/6, quando chegarmos em 1º/6. Porque aí sim, todos os fatos geradores que são incidência do imposto de renda ocorreram. Então, eu só posso fazer a geração do DARF a partir de 1º/6, quando eu realizei todos os pagamentos daqueles eventos que não são periódicos durante o mês de maio. Isso, a partir de agora, é necessário vocês entenderem que somente depois que eu enviar os 1.200, os 2299, os 2399, os 1.210 e o 1299 é que vou ter o valor apurado lá na DCTF Web. Então, não existe antecipar DARF, tá? E tem que ter um cuidado, porque lá na DCTF Web, inclusive, se você não fizer o abatimento dos valores já pagos, se você mandou um DARF parcial, você vai acabar gerando um DARF em duplicidade. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Vamos ver como está meu tempo. 10h34, tá chovendo pergunta, né, Giane? Vamos lá.
Então, o que nós precisamos fazer é entender o cálculo do imposto de renda. O nosso maior volume de suporte aqui na JB não é em relação ao sistema, é entender o cálculo do imposto de renda. As pessoas não conhecem a dinâmica do imposto de renda. Então, eu vou pegar aqui um empregado mensalista que ele teve um valor de R$ 4.800. Teve R$ 523 reais de INSS e 267 de imposto de renda. Como é que eu faço o cálculo? O total dos meus rendimentos tributáveis é R$ 4.800. Eu tive aqui R$ 523,27 de dedução do INSS. 4.000, isso dá um total de 4.276,73. Seria a minha base de cálculo intermediária. Mas esse meu trabalhador, ele tem um dependente. Tendo um dependente, apesar desse valor não constar na folha de pagamento, eu devo deduzir do valor da base de cálculo o equivalente àquele valor específico de dedução de dependente. Então, a minha base de cálculo do imposto de renda é 4.087,14. Vocês lembram que eu disponibilizei aquela planilhazinha de cálculo lá, que está lá no nosso blog, né? Se você pegar esse 4.087 e botar esses 523,27 de dedução e os 189, você vai chegar a esse valor de base de cálculo enquadrando na alíquota de 22,5%. Você vai chegar a um valor intermediário de imposto de renda de 919,61. Por que eu digo valor intermediário? Então, eu vou abrir aqui aquela nossa planilha. Vou abrir aqui a planilha para ficar fácil de entender. Então, vejamos aqui. Eu tenho um valor de R$ 4.800. Opa! Esse é o método de cálculo antigo, perdão. R$ 4.800. Eu tenho 523,27 de dedução e mais um dependente. Então, o que o sistema faz? Ele vai lá na tabela de imposto de renda e ele vê que esse 4.087, ele está entre estes dois valores. Então, a alíquota a aplicar é os 22,5. E eu vou chegar a um valor de 919,61, só que eu tenho aquela parcela a deduzir. E a parcela a deduzir aqui é 651,73, então sobra um valor de R$ 267, que é o que eu estou demonstrando aqui. 919 menos os 651 dá um valor de R$ 267,88 a pagar na minha declaração de imposto de renda. Como eu disse para vocês, a gente precisa avaliar o acumulado de operações e pagamentos que acontecem no mês. Então, esse meu trabalhador aqui, além da minha folha de pagamento, ele teve rescisão. Ele teve uma rescisão no dia 22 de maio, cujo pagamento foi dia 30 de maio. Então, vamos entender.
O meu trabalhador, ele teve um rendimento tributável lá na folha normal de 4.800. Agora, ele teve de saldo de salário aqui 3.520. O que é o 3.520? É o valor do saldo de salário. Ele teve mais 327 de horas extras. Ele teve mais 72,73 de DSR, que totalizou no meu mês um valor de 8.720 de rendimento tributado total da tributação normal, tá? Depois a gente vai entender lá férias e 13º. Desse valor, ele teve R$ 523,27 de INSS relativo ao valor que foi descontado lá na folha de pagamento. Lembra que eu mostrei no slide anterior? Então, agora ele teve 374,70 de INSS. Então, eu tenho uma base de cálculo intermediária de 7.822,03. Lembrem que este senhor teve, ou senhor ou senhora, não me lembro quem que tinha um dependente. Então, apesar desse valor de dependente não constar em folha, não constar na rescisão, eu vou diminuir para encontrar a base de cálculo. Então, a minha base de cálculo final é 7.632,44. Atingiu a alíquota de 27,5%, que me deu um valor de 2.098 de valor intermediário, menos a parcela a deduzir de 884, eu chego a um valor do imposto de 1.213,96. Aí vocês vão dizer, tá, mas Beth, o valor do imposto de renda é aqui 1.213, por que aqui descontou 946,08? Vou esperar vocês colocar aí. Por que esse valor do meu cálculo deu 1.213 e na rescisão apareceu 946,08? Digam aí. Escrevam aí para mim. Será que a Beth não sabe fazer cálculo de imposto de renda? Ou será que o sistema da folha de pagamento fez o cálculo errado? Nenhum e nem outro, né, pessoal? Porque vocês lembram que tinha um valor descontado de imposto de renda já lá na folha? Então, eu já diminuí 267,88 centavos da folha de pagamento do meu trabalhador e já, vamos dizer assim, já retive esse valor para repassar para o governo. Então, como neste mês a minha base total, o meu valor total de imposto de renda é 1.213, eu vou descontar o valor que já tinha calculado naquela outra operação e eu desconto agora deste pagamento só o líquido. Se eu tiver 4 cálculos de folha normal, que envolvem cálculo de folha normal, será esta mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou acumulando todas as bases, faço a dedução de todas as deduções de INSS, chego à base intermediária, faço a dedução do dependente, aplico a alíquota e vou descontando. Se eu tivesse 3 folhas, eu faria 2 descontos para saber quanto é devido na última. Isso considerando o mesmo PA. Então, todas as coisas que acontecem dentro de um mesmo mês, elas impactam o meu imposto de renda, tá? Então, assim, pode ser que nesse primeiro mês não tivesse dado nada de imposto de renda, seria 1.800 o rendimento, mas somando com o segundo, aumenta a minha base de cálculo e aí eu tenho que jogar pela soma na base de cálculo. Eu não jogo cada pagamento na tabela. Eu preciso jogar a soma desses valores, tá? Então, veja que fechou aqui com o meu valor da folha de pagamento. Vocês viram que lá na folha de pagamento, eu fui lá, onde eu emito o DARF, tem um botãozinho chamado espelho. Nesse botãozinho do espelho, a gente demonstra aqui qual que foi o primeiro cálculo, qual que foi o segundo cálculo e qual que é o valor do rendimento do primeiro cálculo, acumulamos com o segundo rendimento, acumulamos a dedução,
O valor do dependente eu não posso acumular, só posso usar uma vez. E aí eu chego ao total das minhas deduções, a minha nova base de cálculo e é o meu valor. Se eu pegar esse valor menos esse aqui, esse é o valor que vai ser descontado nesta folha de pagamento. Porque este é o valor que eu devo para esse trabalhador no mês. Só que numa folha anterior e um pagamento anterior, eu já diminui esse 267. Então, esse é o valor que eu chego. E aí, vocês veem um cálculo separado aqui de 13º. E tudo isso tem fundamento, tá? Tem definição lógica. Aí vocês vão, mas a JB é que faz assim, esse pessoal de sistema faz umas invenções esdrúxulas e fazem essa coisa complicada. Não é nós que fizemos assim. Vamos ver o que diz o nosso decreto-lei. Apesar de que decreto-lei não diz, ele determina, ele descreve, né? O artigo 677, ele diz que os rendimentos que trata esse capítulo, que é no caso de rendimentos de pagamentos à pessoa física, eles são sujeitos ao imposto de renda calculado de acordo com aquela tabela progressiva que eu acabei de mostrar para vocês ali na planilhinha. E aí ele tem algumas coisas, e aí ele tem o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele diz que o imposto será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês. Então, tá aqui a indicação que não é competência, é caixa. O imposto sobre a renda será retido por ocasião de cada pagamento, se houver mais de um pagamento, pela mesma fonte pagadora, aplicada a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos, deduzido o imposto anteriormente retido no próprio mês. Vejam que esse parágrafo 2º, ele detalha de forma escrita exatamente o que eu demonstrei para vocês no cálculo acumulado. Então, não é o sistema, não é a JB que faz assim. Não somos nós, o pessoal da área de tecnologia, que somos nós somos maluquinhos, sim, nós somos, isso eu não vou negar. Mas não somos nós que definimos que deve ser assim. Há um preceito legal que determina ser assim. E se eu fizer diferente e fizer a retenção errada do meu trabalhador, a menor, eu posso ser condenada a recolher esse valor tardiamente. E posso ser notificada, inclusive, por vários motivos, né? Um deles, inclusive, se eu reter a mais, posso ser notificado pelo Ministério do Trabalho que está fazendo dedução indevida, né? Se eu paguei para o meu trabalhador e o meu trabalhador não recolheu e por isso eu fiz uma declaração indevida e para a declaração de ajuste anual ele não entrou na obrigatoriedade, ele deveria entrar na obrigatoriedade, eu vou ser penalizada e vou ter que recolher essa diferença. E com um detalhe, não posso mais descontar do trabalhador, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem. E aqui embaixo ele diz que o imposto de renda na fonte, retido durante o ano calendário, ele será considerado como redução do apurado. Então, o que vai acontecer lá no final do ano? Lá no final do ano, o processo será idêntico a esse aqui. O que ele vai somar? Ele vai somar todos os valores que eu recebi durante o ano, vai aplicar na tabela, 12 vezes a tabela, encontrar, apurar e descontar esses valores que eu já mandei descontado do trabalhador. Então, a dinâmica da declaração de ajuste anual, ela é muito parecida com essa dinâmica que a gente faz já no cálculo mensalmente. Bom, eu tenho vários recebimentos no mesmo mês. Então, assim, eu posso ter um rendimento do tipo natureza de pagamento, salário normal, férias e 13º. Mas Beth, lá estava dito que era pagamentos independente da natureza. Acontece que o decreto-lei do nosso regulamento do RIR, que não é de rir, é de chorar, o nosso regulamento do imposto de renda, ele tem capítulos distintos tratando natureza de pagamento, salários normais, ou seja, remunerações normais,
Então, tudo que não for 13º e tudo que não for férias vai entrar nesse normal. Aliás, eu tenho PLR, eu tenho JCP, tenho outros cálculos. Mas em folha de pagamento, o natural são esses aqui. Então, não é PLR, não é 13º, não é férias, ele entra na remuneração normal, que é a regra geral. Claro, não estou tratando aqui das imunidades e etc. Então, o que ele diz? Olha, lá no decreto, ele separa 13º e férias, por quê? O artigo 682, ele diz que o cálculo relativo às férias do empregado será efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos no mês. Então, eu pego tudo que é relativo a férias e somo e aplico a tabela de novo. Por isso que às vezes a gente diz, mas eu tenho só uma fonte pagadora e chego lá no final do ano na minha declaração de ajuste anual, ainda dá imposto a pagar. Porque aqui para as férias houve uma aplicação apartada, mas lá na declaração de ajuste anual ele soma tudo junto, porque férias ele é tributado, considerado um rendimento tributado normal. Ele só tem uma prerrogativa para cálculo em separado. Já o 13º, no seu artigo 700, o decreto-lei, ele indica que o 13º, ele é sujeito ficam sujeitos ao imposto de renda, calculados na fonte de acordo com a tabela progressiva. Mas, Beth, é isso que diz o resto. Mas existem alguns detalhes a mais nessa seção relativa, que ele diz que o pagamento de antecipação do 13º não tem imposto de renda e ele será devido sobre o valor integral no mês da sua quitação. Então, eu só tributo todos os adiantamentos que eu faço de 13º durante o ano, não são tributáveis. E eu tributo efetivamente lá em dezembro, quando eu faço a quitação. E aqui está o detalhamento que faz a gente calcular ele em separado. Tributação exclusivamente na fonte, separadamente dos demais rendimentos. Então, esse tributo aqui, quando é feito o cálculo do 13º, eu acho a tabela do imposto de renda e ele é exclusivamente na fonte. Então, quando ele vai para a minha declaração de ajuste anual, ele não vai se misturar com esses valores aqui e ele não é mais recalculado. O valor calculado aqui morre por ali. Por isso é importante fazer o cálculo do imposto de renda correto, porque se eu retive na fonte de forma errada, isso não foi para a declaração de ajuste anual, não houve complementação de imposto lá pelo trabalhador, e se foi recolhido a maior, ele não vai conseguir compensar, e aí eu posso ser processada a recolher a diferença se eu fiz o cálculo errôneo. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao cálculo do imposto de renda e eu vou mostrar uma novidade. Estou com 8 minutos, então vou mostrar aqui rapidinho para vocês uma novidade de comportamento da DCTF Web em relação ao salário maternidade, no qual é devida a compensação com a Previdência porque vocês todos sabem que o INSS, na verdade, é a empresa que paga, mas quem deveria pagar é a Previdência. Então, eu pago do trabalhador e me compenso do valor previdenciário lá na DCTF Web. Perfeito? Olha que coisa linda. Então, eu incluí na minha folha de pagamento aqui a Bernadette com salário maternidade no valor de R$ 1.690. Vamos ver o que acontece lá no E-Social. Então, quando eu faço o envio do valor relativo à parte de maternidade, ele joga essa maternidade como uma compensação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha só, eu tenho dedução do salário maternidade. Vocês podem observar aqui que ele deduziu R$ 1.690 da minha empresa relativa à maternidade. Eu devia 3.384, ele deduziu 1.690 e eu fiquei devendo 1.694,29. Agora, vamos abrir aqui a
as competências para você ver. Olha só, ele deduziu R$ 308,65 da parte de desconto dos segurados avulso e do contribuinte individual. Então, veja bem, eu tinha 1.690 de salário maternidade. Ele diminuiu o que eu descontei dos meus empregados, ele diminuiu o que eu descontei dos meus contribuintes individuais e sobrou R$ 555. Naturalmente, vocês iam pensar assim, eu vou descontar da Previdência o valor relativo da contribuição patronal, mas não. O que o E-Social fez foi descontar do imposto de renda retido na fonte. Então, a ordem de compensação dele é descontar de tudo que é retido. Então, ele primeiro desconta o que é retido do segurado, depois ele desconta o que é retido dos contribuintes individuais, depois ele desconta do retido do imposto de renda. Sobrando o saldo, daí ele vai descontar das demais sequências e ordens de compensação dele, tá? Por que o E-Social fez isso? Porque todo o valor que eu retenho de alguém, eu devo pagar. Porque senão ele é apropriação indébita. Então, eles não colocaram à toa essa compensação. E eu aconselho vocês a não mexer. Porque se eu retenho esse valor de 555,53 de imposto de renda e não repasso pelo governo, eu vou usar um termo que do jurídico é uma aberração, não posso dizer que é roubo, tá? Então vou usar o termo técnico. Isso é apropriação indébita. No popular, isso é roubo, é furto. Eu tirei do trabalhador, eu deixei de pagar para o trabalhador para pagar para o governo, e se eu não pago para o governo, eu estou me apropriando de um valor indevido. Uma coisa é eu dever imposto, a outra coisa é eu reter e não recolher. Isso é apropriação indébita, é crime e pode dar, inclusive, chilindró. Então, essa é a novidade que eu queria mostrar para vocês em relação à parte do salário maternidade, que o valor do salário maternidade, se ele não conseguir compensar tudo das retenções do meu trabalhador, ele vai compensar das demais retenções. Então, não é à toa, tá? Ele foi bem inteligente, eles foram bem inteligentes ao fazer isso, eles pensaram muito bem na hora de fazer esse processamento. Então, com isso, pessoal, consegui cumprir com 3 minutinhos de antecedência, tá? Então, estamos aqui agora prontos aí para tentar responder as perguntas, né? Por favor, cliquem aí escaneiem esse QR Code, tem interesse em ver uma demonstração dos nossos produtos, acione nosso departamento comercial que a gente está aí à disposição para atender vocês. Isso aí, Excelente apresentação, Beth, bacana. Estamos com algumas perguntas aqui, sim, para serem respondidas, mas nós temos aí mais de 300 pessoas assistindo e só tem 99 likes. Então, eu gostaria aí de um engajamento do pessoal para fazer subir esse número de likes, para aí sim eu conseguir postar as perguntas para a Beth responder, senão vai ficar difícil, né? Sacanagem, né? Deixa eu pegar as perguntas aqui e já começar a postar, você pode responder, tá, Beth? A primeira aqui é da Joslaine Campanha. Vamos ver, publicando. Tá aparecendo para ti aí, Beth? Sim. Joslaine Campanha. Como será feito com o código 473 que devemos pagar na data de pagamento da folha, mas o fechamento do social é até o dia 15 do mês? Ótima pergunta, Joslaine. Eu vou voltar aqui o meu compartilhamento. E vou buscar aqui no nosso blog uma matéria que eu fiz, acho que foi lá no mês de abril, né?
essa matéria aqui, ó, como fica o IRRF na folha a partir de maio de 2023. Aqui, Joslaine, eu mostrei para vocês. Então, o que você vai fazer? Na data do pagamento, você tem aqui, bem aqui embaixo, uma explicação. Então, o código 473, para quem não sabe, o código 473, ele se refere ao recolhimento do imposto de renda para expatriados ou para quem é residente no exterior. Então, quem é residente no exterior, o processo de pagamento é um pouquinho diferente. No dia que eu fiz o pagamento, eu já tenho que fazer o recolhimento do imposto de renda. Então, o que você vai fazer? Teu sistema tem que te dar um totalizador desse valor. Você vai ir lá no Cicalc Web e vai emitir o DARF relativo a esse código 0473, tá? E aí, no final do mês, quando você mandar lá no finalzinho do mês, você vai mandar o 1.210, ele vai totalizar aquele valor de novo, tá? Porque você vai ter que fazer a confissão do total que tu deve, tá? Então, ele vai somar aquilo que não é 473, mais o 561, mais o 588, e você vai confessar esse valor total. Quando você vai fazer a emissão do DARF, aquele valor que você pagou via Cicalc Web, ele vai aparecer aqui. E aí você vai marcar estes valores e vai abater esse valor e vai emitir o DARF só da diferença. Então, o Cicalc Web, quando você for lá no Cicalc Web, ele vai gerar um DARF já desse padrão, com código com número equivalente ao DARF único, tá? Então, ele gera esse código aqui, esse número de documento. A partir desse número de documento, ele já sabe. Então, cuide lá, tá? Vamos imaginar, dia 6 de maio, você pagou um expatriado, você vai lá botar no Cicalc Web o quê? Período de apuração maio, data de vencimento 6 de maio, ele vai gerar um valor aqui com vencimento 6 de maio e o valor. Quando você recolher esse DARF, automaticamente ele já vai ser compreendido pela DCTF Web como um pagamento parcial daquela DCTF Web. Então, no teu processo da folha, não muda nada. Você vai gerar o 1.200 normal, você vai mandar o 1.210, você vai mandar os 23,99, os 22,99. Quando você mandar o 1.299, ele vai fazer o fechamento da DCTF integral, o teu valor devido é o total, você vai transmitir a DCTF com o total e na hora de emitir o DARF, você vai abater os recolhimentos anteriores. Ok? Isso aí, Beth, perfeito. Ela já agradeceu aqui. Vamos postar, então, mais uma pergunta da Rose. Se for difícil, tu responde, tá? Pode deixar. A Rose pergunta, empresa que não gera guia mensal, que acumula os valores, como vai ficar? Eu não entendi a pergunta. Você entendeu, Xene? Acredito que sejam valores menores do que o valor de recolhimento do DARF. Ah, sim, pode ser. Assim, ó, na verdade, já existe uma prerrogativa que o valor menor que R$10, ele não precisa nem ser retido. Mas se você não configurou lá o valor mínimo da retenção e só configurou o valor mínimo do DARF, tá? A própria DCTF Web, ela vai fazer a acumulação do valor. Então, se nesse mês aqui, na tua DCTF Web, somando INSS, vai ser difícil agora, por quê? É difícil você ter R$1,57 de IR e não ter nada de previdência. Mas se, somando tudo, o valor do teu DARF não der menos que R$1, aliás, menos que R$10, então você não vai fazer o recolhimento, a própria DCTF Web vai juntar isso na competência seguinte para você fazer o recolhimento sem multa e juros. Se foi essa a pergunta, essa a resposta, né?
Se não for, Rose, pode publicar aqui no chat que a gente vai acompanhando. A próxima pergunta é da Camille Westphal. Como ficará caso o pagamento da rescisão seja dentro de maio, mas foi calculada após a DCTF Web já ter sido gerada? Teremos que retificar devido ao imposto de renda? Como ficará o caso do pagamento da rescisão seja dentro da calculada, mas após a DCTF já ter sido gerada? É difícil você fechar a DCTF antes, né? Mas tudo bem, vou interpretar que você chegou lá no dia 25 e você já fez o teu fechamento. Sim, você vai ter que mandar um 1298, reabrindo a tua folha de pagamento, vai calcular a tua rescisão, vai mandar o 2299 ou 2399, não sei se é TSBE ou se é trabalhador, e aí você vai mandar novamente um fechamento, um 12,99, e aí esse valor da tua DCTF Web vai lá estar com um novo valor. Cuidado que você deve ter. Se você já mandou o DARF único com o total, e você gerar esse DARF único com o total de novo, o teu cliente pode pagar 2 vezes. Aí você vai ter que fazer perde-comp, o que é um pouquinho ruim. Então, por isso, a guia, eu sempre indico para vocês, só mandem a guia, como o vencimento dela é lá no dia 20, só mandem depois que fechou o mês, depois que você já mandou a folha, que daí o cara viu se não tinha diferença e etc. Não mande a guia já no dia 25. Aguarde a guia, mande a guia um pouco mais para frente. Você pode passar um valor prévio para ele de imposto, mas não imita a guia e já mande a guia. Próxima pergunta, então, da Franciele Batista. Beth, e as empresas que já pagaram o IR da folha da competência 4, que o período de apuração 31 de maio, vão precisar recolher o IR do mês 4 novamente? E esse IR pago a mais conseguimos abater da DCTF Web futura? Franciele, eu preciso entender. Se é competência 4 paga no mês 4, não tem diferença nenhuma. Agora, se é competência 4 que você mandou no mês de maio, você vai precisar fazer uma perde-comp para utilizar esse valor, tá? Você não faça, tá? Então, já deu uma coisa errada. Você tem uma segunda chance aqui de fazer a coisa certa. Não manda DCTF PGD, tá? Porque aí você vai confessar esse valor. Não manda esse IR na DCTF PGD. Aí você vai fazer a DCTF Web e você vai ficar lá no ECAC com esses valores disponíveis. Então, consulta aquele DARF, você vai ver que ele está disponível porque ele não conseguiu alocar, e aí você vai fazer uma perde-comp, você vai fazer uma PER, dizendo que você tem aquilo, e depois ali na DCTF Web você vai compensar aquele valor que você tem lá na perda e você faz uma decomp. Ou seja, eu digo que eu tenho aquele valor e quero utilizar. No mês que vem eu vou fazer um vídeo e vou disponibilizar para os nossos clientes de como fazer uma perde-comp de um recolhimento indevido, um recolhimento duplo. Na verdade, é um recolhimento duplo, mas pode ser utilizado como recolhimento indevido para eu fazer a compensação na minha DCTF Web, tá? Aconteceu uma situação conosco aqui que a gente pagou 2 vezes uma guia de PIS e eu quero pegar essa guia de PIS e quero fazer uma compensação na minha DCTF Web relativa a maio, pagamento em junho. Aí eu vou disponibilizar o vídeo para vocês também. Confidência pergunta, o IR retido das notas fiscais não vai para a DCTF Web? Só da folha, é isso? Isso, tá certíssima. Neste primeiro momento, o IR, PIS, COFINS, contribuição social retido em notas fiscais é objeto de REINF, e a REINF foi prorrogada para setembro de 2023, com início de obrigatoriedade oficial em janeiro de 2024. Então, a partir de janeiro de 2024, vai entrar também o IR, o PIS, o COFINS e a contribuição social retido nas notas fiscais, tá? Então, isso é objeto de REINF. Bem legal a tua pergunta, porque é importante a gente lembrar.
tudo que é relativo a trabalho. Então, assim, tudo que é de pessoa física vai na folha? Não. Tudo que é relativo a trabalho. Então, se eu paguei aluguel para uma pessoa física, eu ainda vou ter que continuar fazendo DCTF-PGD. Por quê? Aluguel é uma remuneração relativa ao trabalho? Não. Ela é relativa à disposição de uma coisa para terceiro. É uma disposição, não é uma obrigação de trabalho. Então, isso vai na REINF. Então, se eu pago aluguel para pessoa física, se eu pago royalties para pessoa física, distribuição de lucro, JCP, juros sobre capital próprio, e tudo que é não relativo ao trabalho, isso vai ir via REINF e é só a partir de janeiro de 2024. A gente está em fase ainda de homologação do layout 2.1 e 2.2, que deve entrar aí em setembro, ok? Nós teremos novidades, a gente vai fazer treinamentos sobre a REINF também, tá? A próxima é de escandolar a contabilidade. Como vai ficar o PIS sobre a folha? Vai entrar alguma previsão? Não vai entrar ainda. Como eu disse, a probabilidade de que se comece a analisar esse fato após a substituição da DIRF. Então, em 2024, nós teremos novidades sobre isso. Então, continuo fazendo o cálculo na minha folha, entregando a DCTF-PGD e recolhendo no DARF-Folha o PIS, tá? Então, fiquem de olho aí que finalzinho do ano, por aí, provavelmente a gente já começa a ter novidades em relação ao PIS. A contabilidade é Redel. No pacote 5341, poderei acompanhar os status dos envios ao E-Social dos eventos S5002 e S5012? Não, porque o S5002 e o S5012, ele é um objeto dentro do 1299. Então, se eu mandei o 1299, eu consigo fazer o acompanhamento do 1299. Quando eu mando o 1299, os totalizadores vêm junto. Então, eu não consigo acompanhar ele em separado, porque ele não é um evento apartado. Ele não é um evento que nós mandamos. Ele é um evento que, quando nós mandamos o 1299, o portal do E-Social devolve o 5002 e o 5012. E a partir desses 5002 e 5012, que nós mostramos para vocês o espelho da DCTF Web, que é o pacote, Jane? 5379. 5379. Se tiver alguns... Se tiverem com o sistema atualizado, inclusive a outra pergunta que ela fez agora aqui, ó, há necessidade de se fazer atualizações no sistema JB? Então, a versão agora é a 59607. Se estiver com essa versão, já está com a versão mais atualizada. Se tentar emitir o DARF preto com vencimento no mês 6, já vai dar uma mensagem que o recolhimento é pela DCTF Web. E se você consultar no pacote 5379, que é o nosso espelho da DCTF Web, já vai enxergar os valores calculados pela JB de imposto de renda e também retornados pelo social depois do envio do evento 1210 do período da apuração consultada. Eu vou mostrar aqui para vocês verem, tá? No sistema. Então, aqui, em relatórios, vocês têm espelho da DCTF Web. Quando a gente manda o 1299, é claro que é uma base de teste que a gente não mandou, tá? Para o E-Social, porque é uma base de teste. Então, eu tenho aqui os totais do FGTS calculado e eu tenho aqui os valores de retorno do E-Social, e quando não fecha, nós temos a diferença. E aí, a gente tem todas as auditorias, né? Se tem uma diferença, essa diferença do empregado, você vai entrando até no empregado para saber qual que é o valor. E no caso, por exemplo, de você fazer a emissão do DARF, quando você for fazer a emissão do DARF aqui relativo à competência, ao vencimento de junho, então, né, que é relativo exclusivamente ao que vai para a DCTF Web, quando você for fazer a impressão, a gente já avisa que esse DARF não pode ser emitido mais o DARF preto,
tá? Tem que emitir o novo, o DARF lá pela DCTF Web. E aquilo que a Giane falou, nós temos aqui o espelho. Neste espelho aqui, a gente visualiza... Opa, eu não tenho mês 5, então vamos voltar aqui para o mês 4. A gente visualiza os valores efetivos para esse período de apuração. Então, quando a gente visualiza aqui, mostra aquele mesmo relatório, empregado a empregado, como chegou aos valores do imposto de renda. Vai lá, Giane. Isso aí. A próxima pergunta, então, é da Suzana. O relatório do resumo previdenciário da JB... Oi, tem sim, que pode? botar o perguntas e respostas Volta aí. aí. Isso. Beleza. O relatório, o resumo previdenciário da JB vai mudar a forma de demonstrar o imposto de renda? Exemplo, tudo que for vencimento no mês 5 estar no mesmo relatório de INSS do mês 5 de 2023? Esse relatório que ela se refere, creio que seja do pacote 5057, Beth. Como tu tem a folha ali, eu acredito que se você mostrar, vai aparecer um pouco maior, porque na minha tela está com uma resolução menor, eles vão conseguir entender. Mas o próprio nome já diz, é o relatório do resumo previdenciário. Ele até traz algumas informações do imposto de renda. Vamos ver daí, 5057. É o modelo 03. Creio que seja esse que ela se refere. Perdão, 2, Beth. Isso. Então, logo abaixo dos valores de INSS, a base de cálculo de INSS, resumo analítico da GPS, da competência que você selecionou, tá? Logo abaixo dessa parte da GPS, tem um resumo do imposto de renda. Um pouquinho para baixo. Aqui. Base de cálculo do imposto de renda. Mais à direita, ali no final, tem os valores as datas de vencimento das informações que estão sendo mostradas. Então, ali, ó, ele foi da competência 4, que foi paga no mês 5, então ele já está dizendo que o valor que ele está demonstrando ali é o vencimento do mês 6. Como o intuito dele é previdenciário, ele está buscando o que foi calculado no mês 4, que é o valor que você selecionou, ele mostra em relação ao que foi calculado no mês 4, o valor do imposto de renda e a data do vencimento. Assim que ele exibe no resumo previdenciário. O que a gente poderia fazer, se ele quer que saia esse demonstrativo do imposto de renda, sim ou não, deixar marcado lá, né, Giane? Para que ele não saia e ele faça um demonstrativo específico do imposto de renda pelo período de apuração. Isso, Podemos do período de pensar em apuração. algo nesse... Isso. Hoje nós Podemos temos pensar em relatórios algo bem especializados ali no pacote 5064, que é onde você emite o DARF, clicando no botão imprimir, tem espelho, isso aí, abrindo. Ali, tem o espelho, tem o... E dali você pode ir, inclusive, para a grade. E na grade, daí a organização dela e as possibilidades que ela te dá são incríveis, né? Então, ali é o cálculo que foi efetuado, que você está... deixa eu ver, data fim, 31/3. É o cálculo do mês 3, pago no mês 4, com vencimento no mês 5. Ele traz aí todos os valores retidos do imposto de renda. Eu pedi ele aqui pelo período de apuração mês 4. Então, ele vai me mostrar todos os pagamentos que aconteceram no mês 4. Tá? Correto. Mas, assim, a gente pode pensar em deixar marcado para não sair esse valor do imposto de renda lá, né? Porque a Previdência sempre vai ser competência, né? Então, não consigo misturar as duas coisas, né? Podemos pensar em uma melhoria, perfeito. sim. Sim. Deixa eu voltar aqui em perguntas e respostas. Próxima pergunta é do Elias Moreira Franco. Se tínhamos que transmitir o fechamento da folha de abril, paga em maio até o dia 15/5, e se após esse dia eu pagar férias que tem desconto do imposto de renda, o que ocorre? Eu estou transmitindo o fechamento da folha de abril, então eu estou mandando os 1.299 de abril e eu estou mandando os 1.210 pagos em abril. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu consigo resgatar no vídeo aqui. Deixa eu já passo para vocês.
estamos vendo a pergunta ainda, tá, Aham, Beth? sim, eu só estou procurando. É só para não deixar vocês vendo aonde eu mostro o XML. Eu não vou saber agora em qual vídeo, tá? Mas o que acontece? Quando você manda os eventos, isso eu estou falando da nossa aplicação, tá? Então, quando você manda os eventos de abril, ele vai pegar todos os 1.200 de abril e vai pegar todos os pagamentos que aconteceram dentro do mês de abril. Então, você não está mandando ainda os pagamentos de maio. Você vai mandar os pagamentos de maio até 15 de junho. Então, tudo aquilo que você fez dentro do mês de maio vai ir lá no 1.210 quando você gerar o 1.210 da nossa folha no mês de maio. Acho que deve ter ficado claro aí. O Elias Moreira Franco, ele não deu o feedback aqui no chat do YouTube, mas se ele der, eu já fico acompanhando aqui. Ok. Enquanto isso, então, a próxima é da Rose, é um complemento da pergunta que ela tinha feito antes em relação aos recolhimentos menores. Então, a minha dúvida é, nesse primeiro mês, a empresa tem um empregado, retém R$ 2,50 do imposto de renda. Agora, no período de apuração 5, fechou a guia de R$ 10. Antes gerava um DARF preto, que ficou menor, né? Então, a dúvida é, esses valores retidos de competências anteriores irão aparecer no ECAC ou irão ficar sem o recolhimento? Eles não vão aparecer no ECAC e você não vai conseguir recolher porque tem um impedimento legal para recolhimento de menos de R$ 10. Isso é algo que provavelmente a Receita Federal vai ter que avaliar como fazer para você quitar, ou eles vão considerar isso lá nas perdas deles, tá? Não tem ainda um posicionamento em relação a isso. Próxima pergunta, então, Leide Fossili. Consigo abater o IR gerado no Cicalc do período de apuração 5 nesta DCTF Web? Depende com qual código de recolhimento você fez. Se você foi no Cicalc Web e gerou aquele DARF preto, sem o código, não. Aí você ter que fazer via PERDComp. Tá? Se você escolheu o 56107, que é o código novo já, e saiu no Cicalc com o código de guia de DARF, aí você vai conseguir abater automaticamente. Bacana. Escritório Liliar. Fechei a folha de pagamento abril, imprimi a guia de imposto de renda no sistema da folha e mandei junto com a folha de abril para as empresas pagarem a guia. Como fica quando eu fechar a folha de maio? Tá, eu preciso entender, essa folha de abril foi paga em maio. Se essa folha de abril foi paga em maio e o vencimento dessa guia é 20/6, a período de apuração maio 20/6, você emitiu o DARF preto e aí esse valor vai ser declarado agora na DCTF Web e você vai ter que fazer uma PERDComp para compensar. Se teu cliente pagou. Se você mandou para o teu cliente e ele não pagou, se vocês não fizeram isso, corram lá e recolham essa guia e mandem a da DCTF Web. Agora, se o cliente de vocês pagou, aí não tem outro jeito, aí tem que fazer via PERDComp se você emitiu o DARF preto com o código específico 0561, sem o hífen 07, lá no Cicalc Web. Beth, olha só, agora não é uma pergunta do assunto, mas veja só que bacana, o Mundo Office postou, podemos retransmitir essa live em nosso canal, pois é muito importante que alcance mais pessoas essas informações importantes. Olha só que bacana, um prestígio aí para as tuas informações, para as nossas informações. Como é que eles podem fazer, Beth, para retransmitir essa live? É só você dar o ok aqui? Sim, eles podem pegar o arquivo lá direto e adicionar no
no sistema deles para fazer a retransmissão sem problema nenhum. Ela vai ficar disponível e pública aí para quem quiser reassistir depois também. Tá? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo prestígio de vocês aí. Agora, a Suzana Mendes pergunta. Olá, como será importado o valor do DARF único para o CEPIL? Vai separar IR e INSS ou vai criar uma conta nova? E o pacote 5043, como podemos conferir o imposto de renda nele? Ou ele vai aparecer por competência? O DARF único, quando você fizer a contabilização da folha, nós já vamos contabilizar de forma separada, tá? Nós estamos aí, o DARF único, a gente está com uma situação, um problema com a Receita Federal, porque eles estão bloqueando a importação dos pagamentos e nós estamos trabalhando aí com o Integra Contador para fazer a contabilização. E aí a gente já vai separar por códigos de recolhimento nas contas como era antigamente. Vai continuar sendo imposto de renda, porque assim, o fato de eu ter um DARF único não muda a natureza das minhas contas. O que eu devo é previdência, o que eu devo é imposto de renda, o que eu devo é PIS e COFINS. Então, a quitação, o pagamento, quando você vai lançar o pagamento na contabilização das despesas, ele vai contabilizar certinho por cada natureza. Quando você tiver o DARF do pagamento e você vai fazer a liquidação, você vai ter que fazer vários débitos para um crédito. Então, eu paguei no banco, lá saiu 5.300 é IR e o resto é INSS. Eu vou fazer um crédito para 2 débitos para quitar baixar esse meu contas a pagar. E o pacote 5043 também é um pacote que exibe as informações do cálculo que você seleciona. Para eu colocar... Beth, pode abrir ali o relatório para nós vermos se existe alguma possibilidade de... Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Isso. É o resumo de cálculo da folha. Visualiza ele para a gente ver as informações que a gente consegue hoje através dele. Deixa eu botar por empresa aqui, que fica mais fácil. Aí estão as informações. Qual que era a pergunta? Se vamos poder conferir o imposto de renda ou ele vai aparecer por competência. Então, aqui você selecionou o período de cálculo da competência 4, a folha calculada no mês 4. Então, o imposto de renda retido que aparece ali na coluna, ele é referente ao período de apuração 5 se for pago no mês 5 ou 4 se for pago no mês 4. Então, ele é o exibido, o imposto que for retido na folha de pagamento referente à competência 4. É complicado usar esse relatório para conferir tanto o INSS quanto o imposto de renda do mesmo período de apuração. Aqui ele é para demonstrar os valores da tua folha de pagamento, né? Esse relatório ele é um resumo do cálculo, ele te diz quanto que ele tem de salário, etc., para chegar no valor líquido. Para conferir o imposto de renda, precisa vir no relatório específico do imposto de renda, que é o espelho. Por aqui, vocês vão conferir exatamente o valor pelo período de apuração. Então, assim, a conferência do imposto de renda tem que ser feita pelo pacote 5064, pelo espelho do período da apuração, porque daí ele vai te dar empregado a empregado os valores que ele apurou. Porque assim, ó, se no mês 4, né, vamos imaginar, eu ouvi muitas pessoas dizer, eu vou pegar então, para mim não ter problema na minha DCTF Web, eu vou mudar a data de pagamento da minha folha de pagamento do mês 5, eu vou mudar ela para 30/4. Como dizer, perdeu uma mané. Perdeu uma mané porque você pagou a folha do mês 3 no mês 4 e você vai pagar a folha do mês 4 no mês 4. Vai aumentar o valor do imposto de renda. Então, assim, eu não tenho como fazer isso pela folha de pagamento à conferência. O imposto de renda, ele tem que ser, ele é aquele serzinho especial que precisa ser tratado de forma especial
Então, a gente fez um espelho especial para ele, porque é só por aqui que vocês vão entender ele. Ele é um serzinho diferente, então não tentem juntar com o valor de folha de pagamento. Tratem ele como esse serzinho especial, sempre avaliando aqui no 5064 o espelho pelo período de apuração. Perfeito. Então, olha aí, Mundo Office, agradecendo aqui pela permissão para eles retransmitir, vão marcar nós aí também para arranjar mais seguidores. Muito obrigada aí por essa parceria. Temos mais algumas perguntinhas. E se tiverem alguma coisa que a gente possa compartilhar, uma publicação de vocês que a gente possa compartilhar com nossos clientes, nos avisem, a gente quer disseminar o conhecimento. Bacana, uma de nossas missões. O Raul disse que chegou agora e perdeu um conteúdo. Não perdeu, Raul, vai ficar gravada essa live, você pode assistir depois também, tá bom? Então, você falou sobre o 4010, poderia fazer um resumo? Nossa folha calcula pensões vitalícias e precisamos enviar pelo 4010. Raul, isso é REINF, tá? A gente vai fazer um evento específico sobre REINF. É muito complicado eu explicar aqui agora para você, o 4010, sem mostrar um exemplo. Mas, em resumo, eu vou tentar traduzir o que você talvez está querendo saber. Sua empresa foi condenada a pagar uma pensão vitalícia para um ex-empregado, seja lá por qual motivo foi. Essa sua pensão vitalícia, ele não é mais empregado, então eles não está mais no 1.200, apesar que você poderia utilizar o 1.200 com a DCT lá do tipo E para pagar essa pensão para ele. Mas tudo bem, você não optou porque ele não está mais na tua folha, você não quer controlar ele na folha, você vai controlar ele num outro sistema. Então, você vai mandar no 4010 com a natureza específica de pensão vitalícia. Essa pensão, ela pode ser tributada ou não tributada, dependendo do tipo da sentença. E aí, se ela não for tributada, você vai mandar ela no 4010 como um rendimento com aquela natureza e sem imposto retido. É isso que vai acontecer, tá? Mas a gente fica de olho aí que a gente vai fazer um evento específico só sobre FDE-INF, onde a gente vai tratar múltiplos pagamentos dentro do mesmo mês, pagamento de JCP, distribuição de lucro, o mesmo cara é sócio da empresa, ele recebe JCP, distribuição de lucro, aluguel e royalties. Ele é o cara. E aí vamos lá pensar em colocar então também uma pensão vitalícia para esse cara, para nós fazer 5 coisas para o mesmo cara, para nós mandar no mesmo mês o 4010. Tá? Então fica de olho aí que ali por julho ou agosto a gente vai fazer um evento específico da REINF, tá? Como a REINF só entra em obrigatoriedade efetiva em janeiro de 2024, a gente tem bastante tempo para isso. Então hoje provavelmente temos bastante pessoas que não são clientes da JB também assistindo. Para não perder nada do nosso conteúdo, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho e aí sempre que a gente fizer eventos como esse, vocês serão avisados. Podem ficar tranquilos, a gente não faz evento que não seja bom, que não seja com conteúdo. A gente não faz 3 eventos por dia, a gente faz poucos, mas bem feito e com bastante conteúdo interessante. Bacana, Beth. Temos mais algumas perguntas ainda. Ó. Adelaide pergunta, fiquei com dúvida. A folha de abril calculada com vencimento dia 19 de maio e feito no Cicalc Web, código 0561, opção 7. Como devo proceder? A guia já paga. Se a tua folha de abril, tu pagou em abril, porque assim, a tua folha de abril, tu pagou em abril, vencimento de 19 de maio, não é Cicalc, tá? Porque quando eu falo em pagamento, é pagamento ao trabalhador, não pagamento da guia do imposto de renda, tá? Então, assim, ó, quando eu fiz um pagamento para o trabalhador dentro do mês de maio, aí ele entra no PA maio e o vencimento é 20 de junho. Se tu fez a tua folha de abril
e o teu vencimento, tu pagou dentro de abril e o teu vencimento é 19 de maio, tá tudo certo, não precisa fazer nada. Isso ainda é DCTF-PGD. Agora, Beth, olha o caso do Aparecido aqui, ó. Referente ao DARF de abril, que eu já paguei com o vencimento dia 20/6, qual seria o procedimento? Perde comp. Se você fez o Sicalc preto, você não foi lá no portal do Sicalc Web, fez com 561 hífen 07 com código de barras, deixa eu conectar aqui, eu vou precisar conectar a minha máquina. Tem mais algumas perguntas nesse sentido. Enquanto você conecta, eu só vou publicar aqui, só para a gente ter certeza que daí você vai responder todas com a mesma explicação. Ó. A grande maioria deve ter recolhido o DARF do próprio sistema da Folha, mesmo tendo pago os salários no mês 5. E o que resta é o que fazer agora. Então, essa, Elias, acredito que seja também no mesmo sentido. E temos também aqui a Contagro, Contabilidade e Agronegócios, sobre a PERDComp de quem enviou o IRRF da competência 4, período de apuração 5. Posso fazer antes de fechar o período 5 de 2023 ou tenho que fechar o mês de maio para poder pedir a PERDComp? Você tem que já ter fechado a DCTF Web para poder fazer a compensação. Então, assim, ó, eu não estou conseguindo conectar a minha máquina aqui, tá? E aí eu não tenho o certificado. Deixa eu ver. Eu não tenho o certificado nessa máquina e aí eu não consigo acessar o... deixa eu acessar o servidor, que daí eu consigo. Se você não fechou a DCTF Web, você não tem uma DCTF Web para importar lá na PERDComp. Então, você não vai conseguir fazer essa compensação. Então, sim, você precisa ir lá na opção de pagamentos do ECAC e ver lá no pagamentos quais pagamentos vão ter valor não apropriado, que seja valor disponível, tá? Quando você tem esse valor disponível, isso quer dizer que ele não conseguiu fazer a associação automaticamente. E aí, aquele valor que você deve na outra DCTF Web está aberta. Então, você vai ter que ir lá no portal do ECAC, ver quais desses DARFs não estão, que o programa da Receita não conseguiu alocar, qual que é a confissão que você está constando como devido. Então, assim, você vai lá e vai ver, essa competência PA Maio aqui, que era devido dia 20 de junho, está em aberto. Eu não paguei, aquele imposto de renda 0561 está aberto. E o DARF que eu paguei era o DARF preto 0561, está lá nos recolhimentos como disponível. Então, isso quer dizer que a própria Receita Federal não conseguiu associar eles. E não conseguindo associar, aí eu faço uma PER, eu digo, pego aquele DARF que está com esse valor disponível e pego a DCTF Web daquela competência e puxo. E aí eu aloco para o 0561 aquele 0561 do DARF preto. Tá? Não é um processo complicado, é um pouquinho trabalhoso, tá? Mas o importante é vocês ver qual é o código do DARF, porque tem um probleminha na PERDComp que ele te deixa disponível tudo. E se você pegou um DARF que estava alocado e não o DARF que estava disponível, você vai gerar um problema e vai ser notificado, vai ser obrigado a pagar aquele DARF com multijuro, tá? Então tem que ter um cuidadinho. Eu vou fazer, eu me comprometi a fazer um videozinho, eu paguei um PIS errado e quero compensar na minha DCTF Web. Eu só não consigo compensar na minha DCTF Web agora, porque já está paga. Mas eu vou fazer a compensação com a minha DCTF Web do mês que vem para mostrar para vocês. Eu vou até fazer uma coisa diferente, Giane, vou me comprometer aqui de novo, né? Eu sempre me comprometo numa live para uma próxima, né? Eu vou fazer o meu fechamento antecipado da DCTF Web no dia 1º de junho. Eu já vou fazer o fechamento da minha DCTF Web, nem que seja parcial, para eu poder fazer essa live da PERDComp, ok?
Bacana, Beth. Tá. O Aparecido falou aqui, ó, que o DARF que ele recolheu foi tirado do sistema JB Folha. Então, vale essa explicação que você falou. Vai lá no Perdicomp, procura onde é que está aquele recolhimento, para daí fazer essa associação, né? Exatamente, exatamente. Tá, então, Bom, nós aqui. deu meia hora aqui, deu meia hora, então a gente vai fazer mais algumas respostas. São muitas perguntas ainda, Jane. Não, Beth, tem poucas, a não ser que entrem agora mais algumas. Ok. Mas olha só, o Michel falou assim, ó, o que significa DCTF PGD? Se ele, como eu, não tem uma, né, intimidade aí com o contábil, com essa área, como é que você explicaria isso aí para ele? E para mim também. Muito bom, Michel, ótimo. Assim, ó, eu gosto quando as pessoas, a gente usa às vezes alguns termos, o Brasil é o país das siglas, né? A DCTF-PGD é aquela DCTF-PGD é o Programa Gerador e Declaração. Então, você tem aquela DCTF que a gente gera o arquivo e você vai lá num programa, carrega para fazer a confissão da dívida. Isso é o DCTF-PGD. Então, agora, com o E-Social, eu não tenho mais DCTF-PGD, eu não tenho mais, eu não vou, os valores do imposto de renda relativo à folha de pagamento, eu não vou mais confessar no programinha, naquele tipo da ECD, da ECF, que você carrega o arquivo, valida e transmite, tá? Isso é PGD, é Programa Gerador e Confissão. Que ele é o programa de geração e confissão e declaração de dívida, por isso que é PGD, tá? Então, você lá, quando transmitia, você confessava a dívida quando você transmitia o arquivo TXT. Agora, você confessa a dívida quando você clica naquele botãozinho lá da DCTF Web para transmitir, tá? Então, muito bom, muito bom. É ótimo, eu gosto quando faço essas perguntas. Melhor assim que não sai com a dúvida, né? A contabilidade Redel aqui mais umas. E na rescisão, sempre considera pagamento ao empregado no 10º dia após o desligamento? O certo é você colocar a data que você efetivamente vai fazer o pagamento, né? Porque você pode aí deslocar a competência, né? O certo é colocar a data correta do pagamento. Se você pagou no 9º dia, se você pagou no 8º dia, coloca essa data, né? É claro que se você colocou que vai pagar no dia subsequente, assim, pessoal, se ficar dentro do mês, tem gente que quando diz aí, não, quando você coloca na folha de pagamento, você tem que colocar exatamente o dia que você vai pagar. Isso é importante quando eu tenho expatriados e quando eu tenho estrangeiros na minha folha de pagamento, porque isso impacta de forma direta no vencimento do imposto de renda. Porque se eu disse que vou pagar amanhã e pago hoje, eu estou pagando o imposto de renda com um dia de atraso, porque eu vou gerar o DARF com data de amanhã, vencimento de amanhã. Agora, quando é pagamento de folha de pagamento normal, que não é de expatriado, se eu disse que vou pagar no dia 6 e paguei no dia 5, o governo não vai entrar a tal nível de detalhamento, porque o período de apuração é um mês. Então, se eu botei dia 5 e paguei no dia 6, e se eu botei dia 6 e paguei no dia 5, isso não vai impactar, porque está dentro do mesmo mês. Então, assim, se a tua rescisão, esse dia, o 10º dia, o 9º dia, o 8º dia cair dentro do mesmo mês, não há um impacto tão profundo, porque não muda o vencimento do imposto e não muda o período de apuração. Agora, se eu fiz uma rescisão e esse 10º dia ou 9º dia mudar de mês, aí é importante você ajustar no programa pela data correta, tá? Porque aí sim você pode estar. Vamos imaginar o seguinte: lembra aquele exemplo que eu fiz, que eu paguei no dia 31 de maio? No dia 30 de maio? Se esse meu pagamento fosse dia 1º de junho, não ia acumular os valores com o valor devido daquele meu mês. Então, o meu imposto de renda fatalmente seria menor. Aqui o Aparecido ainda diz, ó,
em relação ao recolhimento do DARF preto. Ele é do período de apuração 5, mas ele não foi pago. Então, se só imprimiu no sistema de folha de pagamento e não pagou, pode rasgar, pode desconsiderar que está tudo certinho. Arquiva Tá? no lixo, arquiva no lixo e manda o correto para ele. Isso aí. A Dione Neppel perguntou se a guia do IRRF do período 5 de 2023, com pagamento em 20/6, foi feita pela DCTF Web. Vou poder abater na geração da nova guia? Se a guia do IRF, período 5, com vencimento, foi feita pela DCTF Web, vou abater na geração da nova guia? Sim, tu deve abater, tá? Sempre tu vai fazer a confissão da dívida pelo total, tá? Então, sempre vai aparecer para ti lá o total, porque a DCTF Web, ela é a declaração e a confissão da dívida. Então, eu confesso o quanto eu devo pelo total. Aí, quando eu vou emitir o DARF, antes eu vou lá naquela opção de abater a guia anterior para que eu emita o DARF só com a diferença. Então, esse é o caminho certo e o caminho feliz. Ágil Contabilidade. O sistema JB irá bloquear automaticamente o envio da informação do imposto de renda na DCTF PGD? A partir do período da apuração 5 de 2023? Xene, essa é contigo. O sistema JB, mas o Folha não gera a DCTF PGD. Ele pode até mandar algumas informações para o contábil fazer a geração da DCTF. É mensal, é trimestral, é anual, Beth, aí, a DCTF? Mensal. Mensal. Então, no contábil, como é que funciona isso? Vai ter uma mensagenzinha, ele vai bloquear a informação? Vou precisar continuar mandando por causa dos recolhimentos que não são relativos à folha de pagamento? Eu tenho que continuar gerando, então nós vamos ter que sacar o que é relativo à folha de lá. Então, anota aí para nós observar isso no sistema no CEPIL. Perfeito, anotado. Escritório Roque. No CEPIL, esse valor do imposto de renda. Acho que é sobre isso também. Ó. Quando eu gerar o arquivo da DCTF dos impostos federais, sempre puxa o valor do IR pago pela folha também. A partir da competência maio, vai bloquear? Isso aí. Vamos ter que fazer isso sim, Roque. Obrigado pela lembrança. Acho que eu tenho que conferir se isso foi feito lá, mas se não foi, a gente já larga uma versãozinha aí até o final da semana de urgência. Tá, perfeito. O Aparecido ainda está aí com a assina aí do DARF dele, que ele consultou e viu que já foi pago. Então, não vai ter jeito, o Aparecido vai ter que ir lá na DCTF Web procurar o pagamento para fazer a compensação no Perdicomp Web, né? Beth, essa foi a última pergunta, então. Não temos mais perguntas novas aí para serem respondidas. Tá, eu consegui conectar aqui no meu servidor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá o ECAC. Tudo isso tu pode ir dando as novidades, o que nós teremos, uma liberação de versão, foi quando? Nós liberamos no dia 11 de maio algumas tarefas novas para o sistema JB Folha, e nós teremos a próxima liberação com novidades na parte da contabilização, já dando um spoiler aqui, que vai ser liberado no mês de junho. Mas aí até lá a gente informa vocês bem certinho de tudo que vai acontecer, de tudo que vai mudar, certo? Em breve nós vamos comunicar vocês do dia que a gente vai fazer a transmissão das novidades. E eu vou ficar... e teremos também novidades sobre férias, né? No portal. Teremos, no mês de junho, né? Teremos bastante novidades aí, então fique de olho. Eu vou ficar devendo para vocês, porque vocês podem ver aqui que o ECAC está no seu dia normal, travado. Não consigo escolher aqui o meu certificado. Então, está num dia bem normal hoje, travadão. É perfeito, né? Bem legal, e o governo ainda
coloca ECD junto com o fechamento da declaração de imposto de renda em 31 de maio, até 31 de maio, as duas principais atividades do contador e não prorroga, né? E com o ECAC desse jeito. Isso aí, então, queremos agradecer a presença de todos que ficaram conosco até agora, que enviaram as perguntas, que curtiram. Se ainda não curtiram, dá tempo ainda, vão lá, curtam, mandem o link do vídeo para quem vocês acham que seria interessante assistir. O Aparecido já colocou aqui que vai reassistir a apresentação. A Leide aí dando os parabéns, a Dani Gred falou aí, ó, Beth e Giane, baita dupla do conhecimento, olha só. Beleza, então, Aparecida, a Beth disse que vai fazer uma live para demonstrar como pedir a compensação. Então, aí, ó, clique no sininho, acompanhem o nosso canal, que em breve, e sempre que tiver novidades, vocês serão avisados. Tenham um bom dia. Beth, pode dar o seu tchau, que aí a gente consegue encerrar a nossa live. Um abraço para todos, uma boa semana e um bom final de maio aí com todas essas novidades. Abração para todos, espero ter contribuído um pouquinho mais para o dia a dia de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.